Pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas aqui na disciplina de gestão. Hoje eu vou trazer para vocês uma discussão sobre o empreendedorismo. A gente poderia iniciar já na arrancada fazendo esse tipo de questionamento para vocês. O que é empreendedorismo? E muito provavelmente eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que a maioria das respostas que vocês me dariam a essa pergunta seria algo similar a constituir uma empresa, se aventurar no ramo dos negócios. O conceito de empreendedorismo ele vai muito além da ideia de simplesmente nós abrirmos o nosso próprio negócio, tá? e nos aventurarmos então no ramo dos negócios. Para a gente chegar num conceito mais próximo da realidade e estudar algumas nuances do empreendedorismo, acho que é importante a gente pensar, tá? Que a questão de empreender ela está relacionada com alguns aspectos que são intrínsecos ao sujeito empreendedor e a outros aspectos que são externos, são extrínsecos a esse empreendedor e que devem, de alguma forma, ser compreendidos a partir de determinadas contingências ambientais, de determinadas questões ambientais, certo? Então, iniciando essa discussão, é muito importante que a gente entenda que a ideia de empreender, ela está relacionada, tá, em primeiro lugar, intrinsecamente, às competências e às habilidades que esse profissional, que esse empreendedor possa ter. Tá? Ele precisa ter determinadas habilidades dentro do campo do empreendedorismo, e a gente vai ver que existe sim um perfil empreendedor, existem pessoas que são mais empreendedoras do que outras, tá? Mas existe também uma série de outras questões que a gente vai chamar de oportunidades, né? Ou demandas ou possibilidades, né? Que de alguma forma precisam ser enxergadas, a gente precisa encontrá-las, a gente precisa identificá-las para de fato agarrar essa situação e conseguir entrar nesse campo do empreendedorismo de maneira eficiente. Tá? Dentro desse contexto, a gente pode dizer que essa ideia de empreendedorismo ela está relacionada a questões como, por exemplo, estar olhando para o ambiente externo, estar olhando para si próprio a partir de novas perspectivas, de novas oportunidades, a partir de novas competências e novas habilidades. Ou seja, na medida que o mundo ele está, principalmente esse mundo de negócios, né, ele está sempre em atualização, a todo momento surgem novas oportunidades. Essas oportunidades, por outro lado, elas exigem novas competências e novas habilidades de quem pretende empreender. Tá? Vamos dar uma olhada assim de maneira geral, vamos pensar um pouquinho que oportunidades são essas que existem dentro do nosso campo, tá? No campo da educação física. A gente poderia começar, por exemplo, há 20 anos atrás, aproximadamente 20 anos atrás, quando a nossa profissão foi regulamentada, né? Todos os avanços que aconteceram dentro da nossa área de atuação que são emanados dessa regulamentação. Por que eu digo isso? Antes da regulamentação, tá, o profissional de educação física ele entrava nesse mercado a partir de 2 ou 3 perspectivas. Tá? De uma forma, na relação de trabalho e de emprego, né? De emprego, não de trabalho, mas na relação de emprego, aquele sujeito que buscava educação física, ele buscava educação física ou para entrar para a área do fitness, ou para dar aula de educação física, ou para ser treinador, e na maioria das vezes para treinador de futebol. Correto? Hoje, as pessoas já procuram a educação física a partir de uma perspectiva absolutamente distinta. A área do fitness, a área do treinamento, a área da saúde se ampliou gigantescamente.
Tá? Aliado a isso, a própria área da saúde, do sistema de saúde, também nos reconhece hoje como profissional atuante dessa área. O campo da educação evoluiu enormemente. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora. Tá? Educação digital, certo? Então, essa regulamentação que aconteceu, essa mudança de panorama da nossa profissão a partir da ideia de que a sociedade nos reconhece como uma profissão, de fato, regulamentada e existente, nos ampliou, tá? Barbaramente, nos permitiu um avanço bárbaro com relação a essas oportunidades. As evoluções tecnológicas é outro aspecto a considerar como grandes oportunidades. O mundo nos últimos 20, 30 anos mudou radicalmente. Radicalmente. O uso das tecnologias, né, de maneira profissional alterou completamente as relações de trabalho dentro da educação física. Certo? A gente teve também nesse período um boom gigantesco no campo do fitness, no campo das academias. É outra oportunidade. Tá? Os grandes eventos esportivos surgiram, ou não surgiram porque já existem há muito tempo, né? Mas estes eventos se tornaram grandiosos, se tornaram mega eventos, justamente a partir de uma ideia de negócio, uma ideia de que tais eventos tinham a possibilidade de se tornar um grande negócio, como de fato se tornaram, e associado a essa mudança de status desses eventos mundiais, como Olimpíadas, Copa do Mundo, enfim, e outras atividades esportivas no campo dos espetáculos, né, também modificaram ou também nos apresentaram outras oportunidades de trabalho. A própria condição de vida do ser humano hoje, criando um estilo de vida que é muito mais voltado para a questão dos bons hábitos, né? de um estilo de vida saudável, também nos proporcionou grandes mudanças ou grandes oportunidades dentro da nossa área. Nesse contexto, tá? Da mesma forma que o esporte acabou se tornando um grande negócio ou a educação física de maneira geral, né? Se tornou um campo de grandes negócios, as habilidades e competências dos profissionais modificaram sensivelmente, nos tirando do plano de executores de tarefas técnicas, né? O professor, o técnico, aquele cara que simplesmente dá aula, né? Para assumir um posicionamento de que o que nós fazemos é negócio e não mais simplesmente dar aula. A gente acha que precisa olhar, talvez, nesse momento do semestre, já chegando próximo ao final, nós estamos aí perto das nossas últimas aulas no semestre, a gente entenda, né, a partir dessa perspectiva que hoje eu apresento para vocês do empreendedorismo, a gente entende, espero que entenda, né, que nós não somos simplesmente profissionais, né? Eu tenho usado essa expressão já há algum tempo. Eu penso que profissionais, que eu digo é professores, né? Nós somos profissionais, mas não somos simplesmente profissionais, professores, técnicos. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos gestores de qualidade de vida. Tá? Nós empreendemos no campo da qualidade de vida. Nós empreendemos no campo da saúde, nós empreendemos no campo dos esportes. Dentro dessa ideia de que nós empreendemos, as nossas tarefas deixam de ser aquelas tarefas docentes, aquelas tarefas técnicas, e passam a ser tarefas, nós precisamos desenvolver habilidades e competências que são ligadas a planejamento, a execução de tarefas, tá? Estão ligadas à organização dos processos, a otimização desses processos, não simplesmente organizar, mas tornar eles eficientes, a venda desses processos, a inovação desses processos. E o que é isso, pessoal? Se não tarefas de gestão. Tá? Então, as grandes competências e habilidades de fato que surgiram com esse novo contexto, com esse novo panorama
que se criou a partir dessas novas oportunidades, elas estão ligadas às tarefas de gestão. Aquilo que a gente estudou ao longo do semestre e que pode ser resumido de maneira bastante simplória, até eu diria, naquela ideia de planejar, organizar, dirigir e controlar. Ao mesmo tempo que a gente consegue perceber esse novo panorama e essa nova necessidade profissional nossa, a gente também tem dados, a gente também busca dados, nós buscamos dados também junto a organizações como a GEM, que é uma organização que monitora globalmente o nível de empreendedorismo no mundo. A gente consegue encontrar dados com eles que nos demonstram que aqui no Brasil, né, o profissional brasileiro é um profissional que tem um grande espírito empreendedor. Tá? Ele é um cara dinâmico, ele é um sujeito que arrisca, é um sujeito que é corajoso, tá? Ele é um sujeito que acredita muito no sucesso. Tá? Todas essas questões tipificam, vamos dizer assim, um empreendedor. Mas a gente tem, por outro lado, um dado estatístico que a gente também nos apresenta, de que poucos profissionais se aventuram no campo do empreendimento, nesse empreendimento que a gente falava lá no início do vídeo, lá no início do encontro, onde eu dizia para vocês, né, que empreender não é só construir o seu negócio, mas dentro dessa perspectiva a gente observa que quem se gradua, quem se diploma, quem adquire, né, uma possibilidade de atuação, ele pouco arrisca dentro dessa perspectiva. Tá? E por que isso acontece? Tá? Vamos olhar alguns conceitos de empreendedorismo para tentar entender isso. Por que essa situação ela se apresenta dessa forma? O empreendimento, o ato de empreender, tá? Ele é visto por Dornelas, que é um dos pensadores brasileiros que mais escreve sobre o empreendedorismo, tá? Mas ele diz então que o ato de empreender é uma condição de realização de sonhos. Sonhos. Tá? Vejam bem, então tu tem ideais, tu tem ideias e ideais, e transforma essas ideias e esses ideais em realidade. Tu concretiza esses objetivos que tu traçava lá no início desse processo. Além disso, Dornelas diz que quando eu concretizo esse sonho, quando eu de fato coloco um sonho, né, eu transformo um sonho em realidade, eu estou gerando, eu estou produzindo valor para a sociedade. Então, vejam bem, a transformação de sonhos em realidades, de ideias em realidades, e ao mesmo tempo agregando valor. Já o Andrade, tá, ele diz que o empreendedor, ele é um sujeito que tem uma capacidade de articular recursos, ele é um exímio articulador de recursos, segundo o Andrade, e que para isso, tá, ele consegue, de certa forma, extrapolar o campo dos negócios. Vejam bem, o empreendedor é um cara que sabe articular muito bem os recursos, transformando essas ideias em realidade, tá? Mas ele extrapola o campo dos negócios. Vejam como eu dizia lá no início do vídeo, que quem é empreendedor não necessariamente é um sujeito que entra para o campo dos negócios, é muito mais do que isso, porque o Andrade complementa dizendo assim, quem é empreendedor, ele empreende, ele consegue aplicar essa perspectiva de articular recursos até mesmo na sua própria vida pessoal. Os teus próprios recursos de conhecimento, teus recursos financeiros, teus recursos técnicos, se tu consegue articular eles de forma que tu atinja esses ideais, tu consegue transformar essas tuas visões prévias em realidade, tu tem esse espírito empreendedor.
Muito bem. A partir dessa perspectiva, a gente consegue identificar, ou a partir dessas duas perspectivas, sonho e realidade, visões e realidade são ideias similares, mas a partir de uma perspectiva de, então, articulação de recursos, tá? Esse sujeito empreendedor é um sujeito que está numa busca constante por qualificação. Interessante que esse perfil de pessoa que está sempre buscando a qualificação, no empreendedor, ela pode ser identificada como uma característica que essas pessoas têm em não se acomodar. Mas não se acomodar não porque ele entenda que deva ser melhor do que os outros. Ele está sempre em constante formação porque ele acredita que ele sempre precisa aprender mais. O empreendedor é um sujeito que, apesar de ter todo esse otimismo, toda essa autoconfiança, ele é um sujeito que sempre acredita que precisa aprender mais para alcançar os ideais deles. Ao mesmo tempo, ele é um sujeito que valoriza muito o seu próprio trabalho. É um sujeito que sabe dar valor para aquilo que faz. Isso é uma característica empreendedora. Ele é idealista. Ele tem um idealismo respeitável, né? Um forte idealismo. Ele trabalha sempre dentro de perspectivas que ele elabora como ideais, como objetivos, como metas. Isso está sempre presente dentro da perspectiva do empreendedor. Que é um sujeito também que, muito provavelmente relacionando essa questão de ideal, ou pode estar associado muito fortemente a essa questão de ideal, né? Ele tem um senso de oportunidade muito grande. Um senso de oportunidade. Ele consegue enxergar as oportunidades na frente dele. Isso também faz com que ele seja agressivo. O cara que enxerga as oportunidades, ele busca agarrar as oportunidades. Tá? Tem gente que fica a vida inteira esperando a oportunidade passar. A oportunidade passa e não enxerga. Né? Ou se enxerga, não agarra. Então, agressivo. Ele é otimista. Ele é um sujeito dinâmico. E ao mesmo tempo que ele possui todas essa condição, né, que o torna um sujeito diferenciado, ele é independente. Ele é independente, ele não depende de ninguém para fazer as coisas deles, para resolver as questões pessoais dele, as questões de negócio dele. Ele segue em frente, né, com muita persistência, com muita autoconfiança. Isso tudo, né, faz com que essa pessoa, esse sujeito empreendedor, esse empreendedor, ele tenha uma habilidade de relacionamento muito grande, muito grande. Tá? Agora vamos lá, olha o que diz o Leite. Tá? No campo da educação física, particularmente, a gente encontra, ou nós encontramos, tá, pessoas que possuem muitas dessas características empreendedoras. São pessoas dispostas, são ativas, nós somos contagiantes no campo da educação física, mas na hora de colocar as nossas ideias, esses nossos sonhos, né, transformarmos eles em realidade, colocar as ideias em prática, a gente tem uma dificuldade muito grande com a falta de conhecimento. Vejam o ano dessa afirmação do Leite, 2012. Nós estamos em 2020, em aproximadamente 3, 4 anos, eu tive a oportunidade de ser orientador de um trabalho de conclusão de curso da professora Gabriela Rodrigues, ela era minha orientanda, e a Gabi fez um trabalho sobre a capacidade empreendedora do aluno de educação física do IPA. E o trabalho da Gabriela deu exatamente isso que o Leite diz. O resultado final foi exatamente esse que o Leite diz. Nós temos baixa capacidade de solução de problemas. Baixa capacidade de resolver problemas. Está ali, ó. Nós temos pouco conhecimento, nós temos baixa capacidade de planejar, baixa capacidade de controlar e de resolver problemas.
Então nós não gerenciamos adequadamente os nossos projetos. Porque justamente as tarefas de gestão, vejam, planejar, controlar, resolver problemas, essas são tarefas de gestão, são aquelas que nós temos mais dificuldade. Por que será que a gente tem essa dificuldade? Eu acho que essa questão possui uma relação muito próxima ao conhecimento, né? Ao domínio do conhecimento. De qualquer sorte, né? Eu acho que a gente precisa também ponderar a nossa pequena formação ou o nosso olhar restrito ao campo da gestão. Tá? Talvez a gente tenha descoberto aí nos últimos 5, 6 anos, nós tenhamos mudado a nossa forma de olhar para a gestão, né? Como uma atividade que de fato possui um grande nível de importância, dentro daquela perspectiva que eu dizia para vocês, um grande nível de importância na nossa atuação profissional, não apenas como coordenadores, como administradores, como gestores, né? Mas dentro dessa perspectiva que eu disse para vocês, nós temos que nos enxergar não apenas como professores, como técnicos em determinadas áreas, nós temos que nos enxergar como gestores da nossa atividade. Quando a gente passa a se enxergar como gestores da nossa própria atividade, a gente muda de patamar, certo? E essa capacidade empreendedora, de certa forma, se evidencia, tá? De maneira mais forte, de maneira mais evidente, certo? Bom, tecnicamente, o empreendedorismo a gente pode dizer que ele é uma área do conhecimento, né, que se dedica justamente a estudar esses processos de transformar sonhos em realidade. Uma área que busca entender como que a gente idealiza esses nossos empreendimentos e concretiza eles. Ok? A partir dessa ideia de que o empreendedorismo é uma área de conhecimento que estuda essas questões, é fundamental que a gente pense também, tá, que tais questões elas estão relacionadas com a possibilidade de estarmos agregando valor a algumas coisas. E quando a gente fala em agregar valor, significa que empreender não necessariamente nos obriga a pensar que empreender seja implementar uma ideia nova. De maneira nenhuma. O empreendimento, ele está relacionado, ou ele pode estar relacionado simplesmente a ideia de agregarmos valor a algo que já existe. Olha, isso já existe, isso é um negócio, é uma atividade, é um serviço, ou até uma área de atuação que está desenhada dessa forma. Vamos redesenhá-las, vamos oferecê-la de uma forma diferente, que agregue valor a esse processo. Muito bem, dentro desta ideia, né, de que empreender é uma área de conhecimento, a gente consegue identificar também diferentes tipos de empreendedores. A gente possui aquelas pessoas que são empreendedoras que são chamadas de intraempreendedores. Intraempreendedores. O que são intraempreendedores? São aqueles sujeitos que têm essa postura empreendedora, mas eles atuam em benefício normalmente de uma empresa, eles trabalham para uma empresa, eles disponibilizam todas essas características empreendedoras, todo esse perfil empreendedor que eles possuem para um determinado negócio. Tá? Esse é o profissional aquele que se destaca dentro do negócio, dentro da empresa. Tá? Ele é o sujeito das ideias, do planejamento, ele é o sujeito que consegue entender e visualizar o mercado, trazendo novas oportunidades para a empresa. Existem outros dois tipos de empreendedores. Os chamados empreendedores sociais, que são aqueles
que estão sempre promovendo ideias, aqueles que estão sempre constituindo empreendimentos, tá, no campo dos serviços, no sentido de gerar bem à sociedade. Eles estão sempre produzindo bem à sociedade. Se o intraempreendedor ele pode gerar, o intraempreendedor também gera um bem social, mas se ele primeiro gera para a empresa, o empreendedor social primeiro gera para a sociedade. E por último, aquele tipo de empreendedor que vocês estão acostumados a enxergar de maneira mais fácil, que é aquele sujeito, startup que a gente usa, né? Que é o sujeito que desenvolve essa perspectiva para si próprio. Então ele desenvolve projetos próprios, esse é o sujeito que vai com maior possibilidade abrir o seu próprio negócio. Tá? O que é importante a gente utilizar, o que é importante executar em termos de tarefas para empreender, quando eu vou empreender? Eu poderia resumir as próximas apresentações todas, as próximas lâminas todas que eu tenho para apresentar na aula de hoje, que o que é necessário para aprender, desenvolver ferramentas e aplicar ferramentas e desenvolver as tarefas de gestão de maneira eficiente. Mas vejam bem, se empreender é olhar para oportunidades e ter habilidades e competência suficiente para agarrar essas oportunidades e transformar elas em projetos concretos, uma tarefa de gestão, uma ferramenta de gestão importante é a ferramenta que te possibilita analisar o cenário. A análise de cenário te permite enxergar principalmente as oportunidades nesse caso, mas as ameaças, pontos fortes e pontos fracos de negócio. Isso tudo nos leva a criar estratégias, a gente estudou isso em planejamento estratégico, né? A utilizar estratégias no sentido de promover, tá, ou de projetar questões com relação ao que se faz. Nesse sentido, a ferramenta da matriz SWOT, que é aquela que nós utilizamos quando a gente buscava identificar quais são as oportunidades, quais são as ameaças, né? Oportunidades e ameaças do ambiente externo e quais são os pontos fortes e os pontos fracos do ambiente interno, tá? Significa eu ter aí uma ferramenta que pode me possibilitar enxergar e agarrar oportunidades de maneira muito mais eficiente. Tá? Então essa é uma primeira dica. Quem vai empreender, tá? Quem pretende ser empreendedor, tem que saber usar esse tipo de ferramenta. Quem vai empreender também tem que ter uma bela capacidade administrativa. E quem tem essa bela capacidade administrativa, grosso modo, planeja, organiza, dirige e controla de maneira eficiente. Certo? Nesse sentido, é um sujeito que consegue responder claramente qual é o meu negócio, para onde que eu vou, tá? No que eu vou me transformar se as condições ambientais permanecerem da forma como está, tá? E nesse sentido, o que eu posso fazer se eu preciso alterar o cenário, ou se eu preciso, ou se eu quero fortificar esse cenário, reforçar esse cenário. Tá? Quais são os objetivos que se tem quando se empreende? O que a gente vai fazer para alcançar esses objetivos? Então, administrar corretamente, planejar corretamente, organizar e dirigir corretamente são tarefas importantes também para quem vai empreender. Utilizar outros tipos de ferramentas, como por exemplo o benchmarking, que é uma ferramenta, eu diria assim, de análise e comparação do mercado, do ramo do mercado que a gente atua. O que significa dizer isso? Significa que quem usa esse tipo de ferramenta, ele vai avaliar os negócios dentro da mesma área ou similares, né, buscando identificar por quais motivos esse negócio tem sucesso ou o que levou ao fracasso esse tipo de negócio. Então ele possibilita uma comparação do meu negócio com a concorrência
permitindo eu identificar quais são as vantagens competitivas que eu tenho ou quais são as vantagens competitivas que esses negócios de sucesso têm. Essa é uma outra ferramenta importante para quem empreende. Tá? É fundamental construir também uma estratégia competitiva. Como que eu vou me identificar? Como que eu vou me comunicar? A partir de que perspectivas eu vou me comunicar com o mercado? Não existem estratégias únicas, nem que sejam mais adequadas para um determinado tipo de negócio. Mas, via de regra, as estratégias elas estão ligadas a preço, elas estão ligadas a serviço, as estratégias podem estar ligadas... Uma estratégia competitiva pode ser ligada à ideia de promoção. Né? Então, eu vou constituir dessa forma um perfil do meu negócio para comunicar que me permite, de certa forma, me alinhar com relação à concorrência. Que vai dizer, esse é o sujeito que oferece o serviço desta forma. Essa é a estratégia competitiva, né, que tem que ser lucrativa e que tem que ser sustentável. Não adianta eu criar uma estratégia que inviabiliza o meu negócio. Tá? Uma das questões que eu considero fundamentais e que a gente tem feito uma abordagem muito forte ao longo do semestre, né, é a questão de planejamento. O bom empreendedor é um sujeito que está constantemente revendo o caminho que vai ser percorrido. Ele está a todo momento se perguntando quem eu sou e para onde que eu vou. Da onde que eu venho e para onde que eu vou. O que que eu faço e como que eu faço. Como que eu estou e como que eu quero ser. Nesse sentido, tá? Na medida que essas perguntas estão sendo refeitas o tempo inteiro pelo empreendedor, tá? Ele tem uma condição de alinhar o caminho que ele vai percorrer. Esse alinhamento do caminho que será percorrido nada mais é do que planejar. Pensar antecipadamente. Se eu vou por esse caminho, eu estou pensando antecipadamente. Duas ferramentas importantes que nós trabalhamos ao longo do semestre é o plano de negócios e o planejamento estratégico. Né? São duas ferramentas que, de certa forma, vão orientar, né, o destino dos negócios de maneira bastante forte. Tá? Bom, planejamento de marketing, né? A ideia de construir uma política de marketing, fazer uma boa gestão de marketing. Quais vão ser as minhas estratégias? Tá? Como que eu vou comunicar o meu negócio? Quais vão ser as minhas estratégias de venda para o negócio? Como que eu vou distribuir o meu serviço, o meu produto? De que forma que eu vou colocar isso no mercado? Qual vai ser a forma como eu vou comunicar o meu preço? Também é uma questão importante. Como que eu vou promover o meu negócio? Então, construir também um conteúdo estudado ao longo do semestre, construir um bom planejamento de marketing e, da mesma forma, aplicar esses critérios de organização, direção e controle permanente das tarefas de marketing. Bom, empreendimento ou empreender, tá? Eu entendo que a gente possa ter percebido ao longo dessa videoaula aqui, ele vai muito além da ideia de ter um negócio. Obviamente que quando a gente trabalha uma disciplina como a nossa, de gestão em educação física, e o mundo dos negócios esportivos, né, talvez o grande objeto de estudo nessa disciplina, muito provavelmente a gente entenda que o empreendedorismo está ligado à possibilidade de nós estarmos abrindo algum tipo de negócio dentro da nossa área. Mas vamos lá, gente, é muito mais do que isso. Empreender é assumir essas posturas todas ligadas às tarefas de gestão para a nossa carreira, seja ela uma carreira no mundo dos negócios,
seja ela uma carreira no mundo do emprego, seja ela uma carreira no mundo do trabalho, certo? Então, fica a dica aí, mãos à obra para quem vai labutar nessa área aí, para quem vai percorrer esse caminho, para quem vai, né, arriscar dentro dessa área, com certeza com muito sucesso. Boa sorte para vocês e até a aula.